Você pode até não ter percebido, mas seres extraterrestres fazem aparições frequentes no universo de Red Dead Redemption 2, embora poucos jogadores tenham notado ou compreendido todas as pistas enigmáticas e intrigantes que o jogo oferece sobre vida alienígena. Objetos voadores não identificados flutuando nos céus, seitas dedicadas à veneração de criaturas interplanetárias, inscrições misteriosas entalhadas em rochas, encontros com gigantes e uma série de fenômenos que desafiam qualquer explicação. Todos esses elementos indicam de forma evidente que o Velho Oeste foi palco de visitas alienígenas. O próprio jogo revela o que seria possivelmente nome de uma civilização alienígena que era reverenciada desde épocas passadas. Diversos locais ao longo do jogo servem como cenário para rituais dedicados aos alienígenas, com destaque para o Monte Shan, que parece funcionar como o epicentro dessas manifestações misteriosas. Em uma cabana afastada, localizada exatamente nesse ponto do mapa, são encontrados os cadáveres de um grupo de indivíduos. O modo como os corpos foram cuidadosamente acomodados indica a realização de um ritual possivelmente ligado à adoração alienígena. Tudo indica que foram participantes de um ritual coletivo. Todos calçavam o mesmo tipo de botas e estavam dispostos de forma idêntica. O ambiente está tomado por velas consumidas pelo tempo, móveis antigos cobertos de poeira e, sobretudo, garrafas abertas contendo substâncias como venenos, analgésicos e bebidas alcoólicas, indícios de que ocupantes possivelmente recorreram a esses itens para tirarem suas vidas. Entre os corpos descobertos na cabana, um em especial chama a atenção. Está posicionado à mesa principal, com a cabeça coberta por um tipo de capuz, sugerindo um papel de liderança ou importância no ritual. A suspeita de que esse indivíduo era o líder do grupo se confirma ao nos aproximarmos da mesa e encontrarmos um documento intitulado Sermão Misterioso. Nesse documento, a Rockstar revela o nome da entidade ou legião alienígena venerada por esse grupo em Red Dead Redemption 2, uma figura misteriosa chamada Kukoaba. Caso o jogador volte à cabana por volta das 2 horas da madrugada, será testemunha de um evento sobrenatural. Um disco voador surge pairando acima da construção, projetando uma luz verde brilhante que atravessa o teto e banha os corpos com seu brilho espectral. Esse ambiente sombrio recriado em Red Dead Redemption 2 remete diretamente ao culto real Heaven's Gate, que em 1997 um grupo de indivíduos tiraram suas vidas acreditando que suas almas seriam levadas por uma nave alienígena que seguia o cometa Hale-Bopp. Assim como os integrantes do culto Heaven's Gate, os corpos encontrados na cabana conhecida como Hennis Bethel estão vestidos de forma idêntica e dispostos em posições ritualísticas, reforçando a inspiração direta da Rockstar nesse evento real de 1997. O nome Bethel tem raízes bíblicas e significa Casa de Deus. Ele está associado a visões celestiais, como a de Jacó em Gênesis 28, quando viu uma escada ligando a terra ao céu com anjos subindo e descendo. Essa conexão reforça a ideia de que o local em Red Dead Redemption 2 não é apenas um cenário de culto, mas um ponto de contato entre o mundo terreno e sobrenatural. Espiritualidade e presença alienígena se entrelaçam de forma simbólica. Na carta encontrada no jogo, há uma menção de que os escolhidos voltarão por volta do ano 2000, refletindo a retórica e apocalíptica típica de cultos como o Heaven's Gate. Alguns jogadores interpretam que Kukoaba possa ser possivelmente uma entidade ou civilização extraterrestre que os cultistas buscavam invocar ou contatar por meio de seus rituais. Kukoaba e o Monte Shan. O Monte Shan está envolto em enigmas, marcas simbólicas incomuns e uma atmosfera singular levam muitos jogadores a suspeitar que algo oculto se esconde naquele local. Muitos jogadores acreditam que esse lugar serve como um portal de conexão com seres de outro mundo. Na cabana de Hennis Bethel, a carta encontrada vai mais além ao afirmar que os seguidores retornarão no ano 2000 para adorar novamente no cume do Monte Shan. Essa declaração indica possivelmente que o culto acreditava que Kukoaba se revelaria naquele local sagrado, e realmente, ao
Ao visitar o cume do Monte Shan durante a madrugada, o jogador pode presenciar uma segunda aparição de um OVNI, reforçando ainda mais a conexão entre esse local e a cabana de Hennis Bethel. Sem contar o fato de que, para ver este OVNI no Monte Shan, devemos avistá-lo primeiramente em Hennis Bethel, dando ainda mais credibilidade a esta teoria. O nome Kukoaba aparece exclusivamente na carta, jamais sendo mencionado em qualquer outro ponto do jogo, o que só aprofunda o mistério em torno de sua origem. A Era dos Gigantes. Os desenhos antigos encontrados em pedras sugerem, de forma intrigante, que nossos antepassados podem ter tido vínculos com criaturas de proporções gigantescas. Neste local indicado no mapa, vemos 3 figuras venerando o que parece ser um disco voador sob a luz da meia-lua, possivelmente por volta das 2 da madrugada. Já neste ponto marcado no mapa, observamos novamente 3 figuras envolvidas em um ritual de adoração, desta vez diante de um ser colossal com uma cabeça em forma de pirâmide, evocando mistérios ainda mais profundos. E neste ponto destacado no mapa, é possível ver 2 figuras armadas com pedaços de madeira posicionadas como guardiães ao lado do gigante, como se estivessem protegendo-o durante algum tipo de cerimônia ou vigília. O mais intrigante de tudo é que, exatamente neste ponto marcado no mapa, encontramos os restos mortais de um gigante e de um ser humano comum. Se nas gravuras anteriores havia 3 figuras humanas, por que agora há apenas uma ao lado do corpo do gigante? Para onde foram os outros 2? Se preparem, meus amigos, porque a partir daqui entramos no capítulo mais inquietante de toda essa história: o mapa panorâmico. Em meio à neve e ao silêncio mortal das montanhas de Ambarino, exatamente nesse ponto marcado no mapa, encontramos um casal congelado abraçado como se estivessem esperando algo ou alguém. Em suas mãos, um mapa desenhado à mão, o famoso mapa panorâmico. Esse mapa pode ser a chave para entender os mistérios que cercam o Monte Shan. O desenho retrata uma vista do alto do Monte Shan. Se abrirmos o mapa exatamente no ponto que avistamos o disco voador pela segunda vez, estaremos diante do ponto exato em que foi feito o desenho. Linhas irradiam do ponto central, apontando para cidades como Valentine, Saint-Denis, Rhodes, Blackwater e Strawberry. O mapa parece indicar que o Monte Shan é um ponto de convergência, um local sagrado ou energético. Certamente não é coincidência que seja lá onde ocorre a segunda aparição do disco voador. Exatamente neste ponto marcado no mapa, vemos uma gravura na rocha que claramente faz referência às indicações do mapa panorâmico. O mais curioso é que o casal congelado pode ter sido os 2 seres que, anteriormente, adoravam o gigante do Monte Shan. Isso se torna ainda mais plausível ao notarmos que eles estavam com o mapa que aponta para a localização dos restos mortais do gigante e de um terceiro ser humano. A pergunta que fica é: o que aconteceu entre esses momentos? Teria sido um sacrifício, uma fuga do casal para as montanhas de Ambarino ou algo ainda mais obscuro? Também existem outras teorias. A presença do casal congelado, isolado nas montanhas de Ambarino e em posse do mapa panorâmico, sugere que eles estavam seguindo instruções, talvez do culto Kukoaba. Se antes eram 3 adoradores diante do gigante e agora restam apenas os corpos de um humano e do gigante, a ausência dos outros 2 levanta uma pergunta inquietante. O casal teria sido os últimos fiéis guiados ao sacrifício ou à transcendência? Há quem acredite que o mapa esteja ligado a uma missão que foi removida do jogo ou a um segredo que ainda não foi totalmente desvendado. Outros jogadores interpretam o mapa como uma representação simbólica de um alinhamento cósmico, talvez até uma rota de navegação destinada a visitantes extraterrestres. Alguns jogadores acreditam que o casal congelado fazia parte do mesmo culto encontrado na cabana de Hennis Bethel, um grupo que teria se sacrificado em busca de contato com seres extraterrestres. A presença deles isolados nas montanhas e em posse do mapa panorâmico sugere que estavam tentando alcançar o local da segunda aparição, conforme indicado no sermão misterioso deixado na cabana.
Cabana, o relógio solar. Até hoje ninguém conseguiu desvendar o verdadeiro propósito do relógio de sol localizado no alto do Monte Chan. No entanto, muitos acreditam que ele esteja diretamente ligado ao mapa panorâmico, especialmente por conta das flechas desenhadas nas pedras ao redor, que parecem apontar para diversos locais, assim como vemos nos pontos marcados no próprio mapa. Tanto o relógio de sol quanto o mapa panorâmico apresentam marcações e setas intrigantes. Esses elementos reforçam ainda mais a credibilidade da teoria de que ambos estão conectados, talvez como parte de um sistema de orientação ou ritual oculto que ainda não foi totalmente decifrado. Se você curtiu o mistério dos extraterrestres em Red Dead Redemption 2, vai pirar com nossos vídeos sobre o sumiço misterioso de Karen Jones, o fim da gangue de Dutch e seu ressurgimento em 1911 e a verdadeira história dos Pinkertons na franquia, possuindo conexões à vida real. Vou deixar esses 3 vídeos como recomendação nos vídeos finais. Se inscreva no canal, deixe seu like, escolha um desses vídeos finais e te espero por lá.